o maior sinal na terra. Um profeta. Dr. William Souto Santiago, sexta-feira, 16 de setembro de 2016, Caiei, Porto Rico. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e todos os que estão em diferentes nações, ministros e congregações. E uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá na República Mexicana. Que Deus abençoe grandemente a todos e nos fale nessa noite sua palavra, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta noite, leiamos a Escritura em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 em diante, onde nos diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te envie, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Para esta ocasião, o tema de introdução ao estudo bíblico do próximo domingo da Escola Bíblica é O Maior Sinal na Terra, um Profeta. Através da Bíblia, da Escritura, encontramos diferentes profetas de Deus desde Adão em diante, aos quais veio a palavra de Deus. Porque não fará nada o Senhor Deus, sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Diz Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque a palavra de Deus vem aos profetas e dos profetas, passa ao povo. E por isso é que temos a Bíblia, a palavra de Deus, que veio por meio dos diferentes mensageiros de Deus para o povo de Deus. Um profeta tem as duas consciências juntas, e por isso encontramos que pode ver em outras dimensões. Pode falar com Deus e Deus falar com ele. E pode conhecer os mistérios divinos para dá-los a conhecer ao povo de Deus que vive no seu tempo, sob o pacto correspondente a esse tempo. Os profetas nascem profetas. Não se fazem profetas por meio de estudos acadêmicos, por meio de estudos humanos, mas sim que nascem profetas, com as duas consciências juntas, para entrar no mundo dos espíritos e escutar a voz de Deus por meio de seu espírito, falando o que ele tem que falar ao povo que vive nesse tempo e que está sob o pacto vigente. Portanto, o maior sinal de Deus para seu povo e para toda a humanidade é um profeta. Quando aparece um profeta, Deus vai realizar algo grande no meio do seu povo e no meio da humanidade. Quando apareceu Noé, algo grande estava para ser realizado, qual era o dilúvio, e para o qual Deus proveu um plano de salvação. A arca que ele ordenou Noé construir para a salvação de aves, animais, répteis e pessoas que entrariam na arca. Portanto, o maior sinal para aquele tempo era Noé. Noé construindo a arca, onde se salvaria ele e sua família do juízo, do dilúvio que viria sobre a raça humana. Assim foi de tempo em tempo, de era em era, de dispensação em dispensação. Por meio dos profetas vieram as profecias das coisas que têm que acontecer, e são dadas a conhecer de antemão, e os que prestam atenção e levam a sério o que Deus fala, com e por meio desse profeta, escapam do juízo divino, obtêm a misericórdia de Deus e recebem as bênçãos de Deus. Para os dias dos profetas, temos as profecias messiânicas da primeira vinda do Messias e da segunda vinda do Messias, para o qual está a profecia do precursor da primeira vinda do Messias, promessa essa que se cumpriu em João Batista, do qual Jesus diz que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João, mas o menor do reino dos céus é maior do que João. São Lucas 7:28. O menor do reino de Deus pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, pertence ao povo dos filhos e filhas de Deus. E um filho de Deus é maior que um servo. Portanto, é maior João Batista que as pessoas que viveram antes que ele, mas o menor do reino dos céus é maior que João Batista, porque João Batista pertence ao povo dos servos, e o menor do reino dos céus pertence ao povo dos filhos e filhas de Deus. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, o qual lhe preparou o caminho, anunciou que viria um maior que ele, o qual seria o Messias, o prometido. E quando lhe viu, assinalou, dizendo:
Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João 1,29. E ainda mais, batizou também. São João 1,29 ao 36. E quando Jesus subiu das águas batismais, João viu o Espírito Santo descendendo em forma de pomba sobre Jesus. Ele disse: Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar me disse: Sobre aquele que você veja o Espírito descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é o Messias, esse é ao qual você está lhe preparando o caminho. E João diz: E eu vi o Espírito Santo descer sobre Jesus. São João 1:30 a 34. Depois do precursor veio o precursado. Depois do precursor veio o maior que o precursor. João era um profeta da 7ª etapa da igreja hebraica sobre a lei. Mas Jesus é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação da graça. Portanto, o que vem depois do precursor sempre é maior que o precursor. É o precursado, que é um profeta dispensacional e um profeta maior que o precursor. Temos também a dispensação da graça, onde temos o cristianismo desde o dia de Pentecostes, para cá, na dispensação da graça. Tivemos na dispensação da graça 7 mensageiros para a igreja gentia, São Paulo I, e assim sucessivamente até chegar ao 7º mensageiro, que foi o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, o qual recebeu a mensagem que introduz a segunda vinda de Cristo a este planeta Terra. O precursor, com a mensagem que Deus lhe dá, prepara o povo para receber a vinda do Messias Príncipe no tempo final. Portanto, depois do precursor, o que vem é o maior que o precursor, o precursado, o qual é anunciado na Escritura como o Filho do Homem vindo no tempo final. Por isso Jesus falou muito da vinda do Filho do Homem, os apóstolos também, o reverendo William Branham também, porque ele era o que prepara o caminho ao que virá no último dia, o Messias Príncipe, o Filho do Homem vindo no seu reino, como está prometido e como foi visto no Monte da Transfiguração, com as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Ou seja, que na vinda do Filho do Homem, os ministérios do Filho do Homem, o ministério de Moisés e o ministério de Elias, estarão presentes no tempo final. São Mateus 17, 1 a 9 e São Lucas 9, 28 a 35. Portanto, a vinda do Filho do Homem será o maior sinal na terra, da parte de Deus para toda a humanidade. O maior sinal na terra, um profeta. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, na introdução ao tema do estudo bíblico da escola dominical do próximo domingo. O maior sinal na terra, um profeta. Que Deus abençoe a todos, lhes guarde e lhes use grandemente na sua obra neste tempo final. E vemo-nos no próximo domingo, primeiro Deus, na escola bíblica, para ter o estudo bíblico. O maior sinal na terra, um profeta. Continuaremos falando deste tema. E esperamos que Deus nos dê muita palavra revelada para compreender o tema da vinda do Filho do Homem, da vinda do Messias para o último dia, da vinda de um maior que o precursor da segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe a todos e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, o maior sinal na terra, um profeta. Se deseja receber mais informação, pode escrever ou chamar a Associação Missionária O Caminho para a Vida Eterna, Rua Nova dos Portugueses, 1028, Santana, São Paulo. Telefone 11 2231 1741. WhatsApp 55 11 999 79 7724. E-mail avidaeterna@uol.com.br. Visite também www.carpa.com, www.avidaeterna.uol.br.